Olá, eu sou Joana Molesini. Vou falar com vocês um pouco sobre descentralização político-administrativa do SUS, conteúdo da disciplina Direito Administrativo aplicado ao SUS. Para falar desse conteúdo, nós precisamos inicialmente falar do Pacto Federativo Brasileiro. O Pacto Federativo Brasileiro consta na Constituição de 88, no seu artigo 18, que ao definir a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, constitui como pessoas políticas a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios que, dentro dos seus limites territoriais, detêm uma parcela de competência legislativa. Por outro lado, o Estado brasileiro, como pessoa jurídica de direito público, além de outras tarefas, tem a incumbência de satisfazer necessidades do povo que reside em seu território, fazendo através de atividades administrativas. Assim, aquela mesma pessoa jurídica que possui competência legislativa também tem sua parcela na gestão administrativa em sua esfera territorial. Essas funções estão lá nos artigos de 21 a 24 da Constituição Federal do Brasil. Duas leis são as leis iniciais que organizaram o setor saúde, ou a área da saúde, após a Constituição de 88. São leis complementares, mas são chamadas de lei orgânica porque elas dão princípios, elas detalham a organização do Sistema Único de Saúde baseado na Constituição. Então, a Lei 8.080 reafirma os ditames constitucionais, explicitando no artigo 7º as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou não, contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo alguns princípios. Na verdade, são 14, mas eu vou chamar a atenção do 9º, que é a descentralização política e administrativa, com direção única em cada esfera de governo, que é o tema do assunto que nós estamos tratando. A segunda lei, ela só existe, ela é do mesmo ano, porque ao ser aprovada e ser levada para sancionar pelo presidente, à época foi vetada mais ou menos os 25 artigos. Houve uma reação, uma nova discussão e foi editada a 8.142, que complementa o que tinha na Lei 8.080, os indicativos para a descentralização do Sistema Único, trazendo a participação da comunidade na gestão do SUS na forma de controle social, com 2 mecanismos, os conselhos e as conferências, e as transferências intergovernamentais através dos fundos de saúde. Ambos os mecanismos são aplicáveis aos três entes federativos. Desta forma, neste quadro, está a descentralização, como se dá a descentralização político-administrativa no Sistema Único de Saúde. Na União, o governo federal, o órgão da administração é o Ministério da Saúde, o gestor é o ministro da Saúde e a representação se dá na pessoa do gestor ou em cargo dos primeiros escalão. Nos estados, o órgão da administração são as secretarias estaduais de saúde, o gestor é o secretário ou secretária de saúde e a representação se dá por um conselho composto de 27 membros, 26 estados e o Distrito Federal. Este conselho elege uma mesa diretora e esta mesa faz a representação das negociações representando todos os estados do país. Quanto ao município, a administração se dá pela Secretaria Municipal de Saúde, se não tiver esse nome, alguns municípios chamam de Departamento de Saúde, mas a função gestora da saúde está contido aí. O gestor é o secretário municipal de saúde e a representação se dá também através de conselhos. A nível nacional, é a representação nacional de secretarias municipais de saúde, ou seja, os 5.570 municípios do estado
são parte do conselho e elege uma mesa diretora e tem como sigla o CONASEMES. Nos estados, a representação se dá com todos os secretários ou secretárias, formando o conselho de quantos municípios tiver o território estadual, e no âmbito estadual, todas as negociações, a mesa diretora desse conselho faz as suas representações. Isso porque, para a operacionalização do SUS, a Constituição Federal, os marcos legais, as duas leis que eu já falei, o decreto de 2011, o 7.508, a Lei Complementar 141, e outras, mas esses são os principais, está expressa a necessidade da elaboração de políticas de saúde para a implementação do Sistema Único. Deste modo, o desenvolvimento de políticas de saúde passaram a ser responsabilidade compartilhada entre os três âmbitos de governo para a elaboração e implementação de planos, programações e projetos de saúde. Também a descentralização e a oferta das ações e serviços de forma regionalizada e hierarquizada no Sul ocorre através de decisões, planejamento e governança compartilhada entre as três esferas de governo, é claro, para enfrentar as limitações em garantir o direito à saúde a toda a população brasileira. O compartilhamento é pautado em dois mecanismos, controles sociais e comissão intergestora. Então, vamos detalhar esses dois mecanismos. Primeiro, o controle social. O controle social, ele se faz na forma de conselhos, é o Conselho Nacional, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal. Esses representam esferas de governo, eles são paritários, ou seja, metade de usuários do SUS e metade de prestadores. Os usuários do SUS na forma de sujeitos coletivos, associações ou qualquer uma outra instituição que represente colegiados, e dos prestadores, os prestadores públicos, os privados e os trabalhadores de saúde. Existem também outros espaços que não são espaços federativos, mas que também está colocado na legislação de que deve haver conselho, como, por exemplo, os conselhos distritais de saúde, que são dos distritos indígenas, os conselhos regionais, que isso não se implantou muito ainda no país, e os conselhos locais, que são conselhos que são referidos à área descrita de alguma unidade. O outro mecanismo são as conferências de saúde. Essas são eventuais, são convocadas ou pelo gestor da pasta ou pelos conselhos, e elas acontecem preferencialmente de 4 em 4 anos. Estes se reúnem, são conselhos que se reúnem e eles deliberam sobre política. Então, esse é um espaço de deliberação sobre política. O outro espaço são a comissão intergestores. Aí não há participação da população, aí só quem participa são gestores do SUS. Como se dá esse colegiado? Quando ele situações em que deve estar participando na discussão Ministério, Estado e municípios, ela se chama Comissão Intergestores Tripartite. O Ministério com o seu gestor, ou com o seu primeiro escalão, os estados através do CONAS e os municípios através do CONASEMES. Quando essa negociação é em âmbito estadual, ela se chama Comissão Intergestores Bipartite. Aí a representação se dá pelo gestor da pasta estadual e seu primeiro escalão, e pelos COSEMES, que são os conselhos municipais e estaduais. Em 2011, com o avançar do processo de regionalização, o decreto criou uma nova comissão, que é a Comissão Intergestores Regional. Essa comissão, ela é representada por todos os secretários da região, dos municípios da região e representações do Estado. Esta comissão, ela tem mais uma atribuição operacional, ela é mais de analisar, ela é mais, os conselhos também analisam, não é isso? Ela é mais de analisar dados operacionais, planos de ação, e ela tem como função principal a formação de consenso e de pactuações, principalmente para
a operacionalização e funcionamento das redes de atenção de saúde. Então, ela cuida de toda a pactuação de desenho de rede, de financiamento tripartite. Essa é a finalidade principal das comissões de gestoras. Com todo esse mecanismo, ele tem para o seu financiamento o processo de planejamento. E aqui nós temos dois planejamentos. Nós temos o chamado planejamento governamental, que é o planejamento de governo central, em que suas setoriais, saúde e educação, fazem seus planos, mas é nucleado pelo governo central, tanto no estado como no município, como na União, e o planejamento em saúde, que também é feito na União, nos estados e no município. Como é que esses dois ciclos de planejamento se interrelacionam? E eles devem ter consonância um com o outro. No planejamento governamental, há a elaboração de um plano plurianual, com vigência de 4 anos, a iniciar no segundo ano do governo. Assim, no primeiro ano de governo, ele ainda está executando o PPA de 4 anos do governo anterior. Aí estão os compromissos, as metas e os programas. No lado do planejamento em saúde, são os planos de saúde, que lá também tem suas diretrizes, objetivos e metas. Esses dois têm, tanto o PPA como os planos de saúde, a vigência de 4 anos, e eles devem ter consonância em suas metas, suas diretrizes e objetivos. Anualmente, no planejamento governamental, é feita a Lei de Diretriz Orçamentária, que dá as prioridades, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que diz o dinheiro entrando, como é que ele vai ser gasto. O planejamento de saúde acompanha também. Tem as programações anuais, que nós temos uma sigla que chama PAS, que ela também é feita anualmente, baseada no que está colocado na LOA, porque enquanto as programações têm ação, a LOA tem a orçamentação, o financeiro, para que as ações sejam executadas. O planejamento governamental ele é apreciado nas câmaras legislativas. O planejamento em saúde é apreciado no Conselho. A execução financeira, a execução do orçamento é feita na saúde através dos fundos de saúde, que eles estão localizados nos ministérios, nas secretarias estaduais e municipais. Esses fundos, eles são dentro da administração dos gestores dos órgãos de gestão do SUS. E depois da execução, o PPA, a parte do planejamento governamental, o controle e avaliação é feito pelo Tribunal de Contas e pelo Legislativo, que aprova as contas do gestor do governo central. E no planejamento de saúde é feito também o controle e avaliação pelo Tribunal de Contas, pelo sistema de auditoria e pelo Conselho, que ele é deliberativo na avaliação das contas dos estados, do município e da União. E esse ciclo ele se retroalimenta todo o tempo. Então, assim se dá a descentralização e o planejamento que subsidia a descentralização do sistema único. Então, um pouco era isso. Muito obrigada.